Olá, você está no Simplify AWS, meu nome é Rafael Moura, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje vamos falar de testes unitários integrados em ambientes serverless. Tem nada a ver com o que você já conhece, tá? Você provavelmente é um programador ou trabalha com infraestrutura, você já tem uma certa noção de como funciona testes, né? Hoje eu vou ter que te desmistificar tudo e quebrar seu paradigma, porque em ambientes serverless a gente está falando de uma coisa completamente diferente. Então, o que eu fiz no projeto até então? Eu adicionei os testes unitários integrados, reorganizei as pastas, então a gente vai falar tudo isso, né, que eu fiz, e adicionei algumas features que vão ser mais úteis dali para frente. Aí a gente vai ter um próximo vídeo, provavelmente eu vou fazer só um vídeo de observabilidade, eu pensei até fazer um vídeo de pipeline, mas não acho que vale a pena para esse cenário. Vou fazer um vídeo de observabilidade, porém vai ser um vídeo feito com o Leandro Damascena lá no Serverless Sinistro. Então, a ideia é que em algum momento vai sair esse vídeo, a gente está tentando ver se arruma para daqui 2 semanas, próxima semana ele tem bastante evento para fazer, então eu provavelmente devo divulgar agora próximo, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 28, tá? 28 de setembro. Então, a ideia é que eu divulgue por agora e depois tenhamos o vídeo de observabilidade que entrará aqui na playlist. Bom, já que eu vou falar de observabilidade e provavelmente vou falar de Lambda Power Tools, por que não ter alguém como o Damascena, né, demonstrando Power Tools? E se eu sentir que nessa live não ficou legal o assunto, a gente fala somente de observabilidade de forma separada, tá? Mas como conceito. Enfim, antes de mais nada, camiseta da Join. Rolou o evento semana passada aqui. Super legal, a gente atendeu o Game Day lá, então, estive falando em alguns vídeos, né, para quem queria ir, estava divulgando aqui o Join Community, foi um sucesso, mais de 300 pessoas, então agradecer a todos que compareceram, tá? E vamos começar. Deixa eu jogar para a tela do computador aqui e vamos falar sobre essas duas imagens. A imagem à esquerda é o padrão, o que a gente já conhece, tá? Então, o teste unitário sendo teste unitário, e sendo a maioria. Vamos lá, se a gente está falando de monolito, se a gente está falando de até mesmo containers no geral, o seu teste unitário ele vai ser a maior parte, porque tudo você vai fazer em código. Você não tem nenhum tipo de integração entre outras coisas, né? Então, o teste unitário é sempre a parte mais forte do seu código. Ou seja, o seu maior trabalho vai ser o teste unitário e, na verdade, você vai querer focar no teste unitário, porque se a gente está falando de monolito, estamos falando de aplicações em microserviços, como você constrói tudo, se o seu teste unitário não funciona, o seu código não funciona. Antes de mais nada, só para deixar claro uma coisa, voltar até aqui para mim, teste é algo básico. Tá? Independente se você é um programador ou não, a sua aplicação tem que ter testes. É muito complicado você ainda ter uma galera que pensa em testes como um trabalho a mais, inclusive em estados de IA generativa. Tava usando aqui o Copilot cria testes automaticamente. Ele não exatamente vai criar perfeitamente, mas ele já cria estrutura, já deixa tudo prontinho para você e você só usa. É muito legal. Então, eu não tenho que chegar aqui e falar para você que você tem que ter teste na sua aplicação, né? É o básico. Então, estamos adicionando um vídeo de teste unitário e aqui um vídeo de testes, né? Tanto unitário quanto integrado, porque você tem que ter isso na sua aplicação para que ela esteja funcionando, tá? Você não vai testar todas as variáveis. E você tem que ter esse teste automático até mesmo antes do deployment, certo? Então, vamos voltar. Então, temos aqui o teste unitário. Com o teste unitário, a gente está falando de testes onde você vai chamar a sua aplicação de forma direta e você vai mocar a maioria das suas requisições. Então, o teste unitário é o seguinte. Vamos começar aqui pelo código, que eu acho que vai facilitar muito a vida, tá, da gente aqui. Eu vou até aumentar aqui vou até jogar ele aqui para cima. E deixa eu dar mais um zoom. Acho que assim vai estar bom. Acho que assim vai estar legal. Ok. Primeira coisa, eu estruturei tudo, depois a gente vai passar por isso aqui. Acho que não é importante por enquanto. Vamos falar de Test Handler. Aqui dentro, vamos lá, primeiro, nosso código. Se você ver nosso código tem 3 funções. Eu tenho uma função de upload para o S3, eu tenho uma função de get S3 image, fechar isso aqui, tenho uma função de image to thumbnail, tem uma função de new file name e tem a S3 thumbnail generator, que é a nossa função handler. Nós vamos trabalhar com a função handler.
tá? Porque a gente estruturou já nosso código para trabalhar aqui com o upload do S3, para trabalhar com get S3 image, image do thumbnail. Se eu já tenho tudo isso aqui, você pode perceber, né, que basicamente o que eu faço aqui é só buscar o bucket, o key. Particularmente, eu não quero muito trabalhar com o S3 Thumbnail Generator direto. Não é a minha vontade agora. O que eu quero fazer é trabalhar com teste unitário direto. Então, assim, você entende que eu separei tudo por funções. Quando você vai fazer o seu código, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que deixar o seu código dentro dele desacoplado, com funções que, de certa forma, tenham uma ação. E quando você começa a desacoplar assim, seus testes ficam muito mais fáceis. Então, o que eu estou passando aqui é básico de programação, tá? Mas você vai ter que aprender porque, bom, né, se você está fazendo o código, você tem que entender isso. Então, desacople, deixa tudo bem separado e depois você só faz o teste no teste unitário, tá bom? Então, mais ou menos da maneira como eu fiz aqui, não é a mais perfeita não, mas já é um bom começo, já é de bom tamanho e já vi muitas aplicações assim, em produção que estavam com testes assim e ainda funcionando e sem problemas, tá? Vamos lá. Bom, então nós temos aqui o upload do S3, temos aqui o get S3 image e o image do thumbnail. Aqui eu estou usando o PyTest, tá? Para fazer os testes. E aqui eu tenho um teste de get file, um teste de image do thumbnail e um teste de upload para o S3. Então, assim, no teste de image do thumbnail, vou começar por ele que é mais fácil. Se você olhar no código, aqui, vamos lá. Se você olhar no código, eu estou só convertendo a imagem para 128, né? E é o que eu faço ali dentro. Então, aqui dentro, eu mando a imagem que eu abri usando até o pillow, né? Mando para ele, porque lá dentro da função ele usa o pillow, então tem que usar o pillow aqui. Eu vou fazer o teste image e basicamente a única coisa que eu valido é só se o tamanho mudou para 128, tá? Então eu tenho que ter uma pasta de data e nessa pasta de data eu tenho o meu cover1.jpg aqui dentro, tá bom? Então eu consigo comparar e falar, pô, então minha imagem ela voltou a mesma coisa, voltou 128 por 128, esse é o tamanho correto, então tá tudo certo. Os outros dois eu tive que mocar. Por quê? Eu estou usando uma ferramenta chamada Stubber, tá? Que faz parte do Botocore. Deixa eu abrir o navegador aqui e falar. Ó, se você jogar no Google assim, ó, Botocore Stubber, você vai achar esse cara bem aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar rapidinho aqui para escuro. Pô, funciona aí, família. Obrigado. Então, aqui, ó. Então, temos aqui o Stubber. E aí, você vai conseguir acompanhar por ele, tá? Vai estar na documentação do Botocore. E aqui dentro tem tudo explicado. Não vou passar por isso por enquanto. Não vou passar por isso aqui por enquanto, tá? Porque não é muito foco aqui. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou mocando as respostas. Então, você pode perceber que eu estou fazendo um Edge Response. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou basicamente esperando esses parâmetros, tá? Que eu passo para ele. E a minha resposta vai ser com esse body aqui, ó. Eu tenho um teste image. E aí eu passo esse body para ele. Tá bom? Então, eu tenho essa resposta, espero esse resultado, passo o body. E aí, depois que eu formo, né, o Edge Response, então, ou seja, quando vier o get, eu já tenho aqui preparado, certo? Que eu tenho aqui em Get Object. Quando eu chamo o Get S3 Image, eu já volto para ele aqui, ó, o body, tá? E aí, como eu tenho a função que passa o nome do bucket e passa a chave, fica muito mais fácil, né, para mim poder validar. E aí, a única coisa que eu valido aqui é se o formato é JPEG, tá? Porque o format vai dentro, né, da resposta do S3. Se a gente olhar lá dentro, eu tenho o S3 image passado aqui, ó. Porém, eu faço um read e depois faço esse image open bytes.io. Então, abra a imagem como imagem usando o pillow novamente. E aí, o que eu valido é se o formato é JPEG, porque é o formato da imagem que eu estou passando, tá bom? Então, esse é o meu teste do S3. E o meu teste de upload é basicamente a mesma coisa. Eu tenho um mock aqui feito, moco a chamada para o put e faço aqui, né, o nome do bucket, que no meu caso eu coloquei bucket pytest test nesse caso, a chave, o body eu coloquei só como N, tá? Porque para mim não me interessa muito o valor, eu só quero que venha um valor no body. E depois valido se o resultado do upload para o S3 é a URL. Se você olhar lá dentro do código, o meu upload para o S3 ele retorna a URL formatada, tá? Com o endpoint URL, o nome do bucket que vem, obviamente, dentro da variável de ambiente e minha chave, ok? Então, eu passo isso aqui e isso vai diretamente, né? Obviamente, eu estou chamando aqui a função, certo? E essa função vai
mandar diretamente, eu só tenho que validar se está batendo o nome do bucket, está batendo o nome do arquivo. Beleza? Beleza, então entendemos aqui de forma tranquila o que for os testes. A gente vai falar um pouco mais sobre o código, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vocês perceberam que eu consigo testar um upload? Consigo. Porém, eu estou mocando. E, pô, a gente não tem uma aplicação exatamente de código inteiro. A gente está falando diretamente com os serviços, tá? Então, vamos voltar para aquela imagem de novo. Vamos voltar para a imagem aqui de novo e vamos pensar mais um pouco. Então, eu tenho o meu teste unitário aqui. O meu teste unitário está cobrindo tudo que o meu código vai fazer. Porém, o meu teste unitário ele só está cobrindo o meu código. Na minha aplicação, eu estou falando com 2 buckets S3. Então, eu não estou cobrindo exatamente o teste nos buckets S3, certo? Como eu faria isso? Aí entra o teste de integração. Então, vamos olhar o código de novo, que eu vou passar bem rapidinho pelo teste de integração, que na verdade é simples porque... É grande, tá? Mas é simples porque no geral, eu passo... No geral, por aqui eu passo bem rapidinho, porque como a aplicação é simples, né? Eu tô falando assim de um bucket que manda, né? De um bucket que recebe um arquivo, que passa para uma lambda.bucket, só precisa de um teste, que é só fazer o upload do arquivo. E aí eu já tenho um teste inteiro da aplicação. Mas em outros cenários, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Deixa eu abrir o Draw.io e deixa eu demonstrar para vocês. Como é que você faria em outros cenários, tá? Por agora não. Vamos fazer aqui o diagrama branco. Vamos pegar aqui o bucket S3. Eu tenho 2 buckets, certo? Então, cola aqui e tem a minha lambda. Vou pegar essa aqui mesmo. Ok. Então, quando eu estou fazendo o meu teste aqui, eu estou cobrindo tudo isso aqui, tá? Então, o meu teste, ele cobre tudo. Então, quando eu vou mandar um arquivo para cá, para este bucket, eu tenho o meu teste apontando para cá. Então, o meu resultado ali no teste integrado é validar stack no final. Em aplicações maiores, a ideia é que você teste de uma ponta a outra. Então, você não vai testar exatamente lá no começo. Por exemplo, se eu tenho um cognito, vamos dizer que eu tenho um cognito, tá? Aqui, e que eu tenho um API Gateway. Tá? E esse API Gateway, ele vai fazer autenticar, ele autentica no cognito, tá? E aí, depois que autentica no cognito, vamos dizer que ele mesmo gere um sign-up URL e mande para cá, tá? Então, ele precisaria de uma lambda aqui, mas eu posso até colocar, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho, só para não perder o costume. Deixa eu afastar um pouco mais. Espera aí, vem mais para cá. Beleza. Deleta esse cara aqui, não vou precisar dele. Beleza, tô com ele aqui na frente. Deleta esse cara. Liga aqui. Liga aqui. Tudo certo. Ok, então eu teria aqui a autenticação. Beleza, como é que eu faço teste integrado nessa ponta? Pô, tem que testar isso aqui primeiro. Então eu vou fazer testes, por exemplo, aqui. Deixa eu adicionar aqui texto. Por exemplo, aqui nele de, sei lá, sign in. Tá? Sign out. Login. Logout. Mudança de senha. E isso aqui são testes integrados que eu estou falando só com ele, tá? Esses testes aqui são só com ele, não tem nada a ver com o resto. Obviamente, eu tenho que... Na verdade, vai acabar englobando os dois, né? Eu vou falar com o API Gateway que vai fazer isso aqui. Depois eu tenho a chamada do API Gateway para cá. Então, eu quero saber, por exemplo, se eu gerei o meu sign-up URL. Então, a gente pode vir aqui e falar, gerou o S3 signed URL. E aí a gente testa isso a partir daqui. Então, eu quero testar, por exemplo, ali o front-end, obviamente, né, dominaria isso e mandaria, já faria o upload por lá. Mas como eu vou mandar do API Gateway para trás, eu tenho que testar. Por exemplo, se gerou o sign do URL, como é que eu gero isso? Gero do front-end para cá. Então, eu vou ter toda uma ligação entre os dois. Se eu tenho um upload, aí eu já testo esse aqui. Entendeu? Por que eu acabei testando só esses 3 aqui em um teste? Porque é pequeno, mas em outros cenários é assim que você vai fazer o teste. Então, você tem um teste no seu cognito para o API Gateway, você tem um teste do API Gateway para essa lambda aqui, que vamos dizer que é a lambda de back-end do API Gateway, e aí você faz os testes integrados. Entende como você está realmente testando a aplicação? E assim, isso acontece porque a gente está falando de serverless, né? Serverless não é código. Serverless é você integrar serviços e gerar uma aplicação a partir disso. Quando você faz isso,
o teste unitário só não cobre. Então, vamos voltar para a nossa imagem e vamos começar a raciocinar aqui. Então, você entende que o teste integrado não cobre, mas no padrão atual de monolitos e microserviços cobre muito bem. E depois o teste do ponta a ponta, tá? Isso aqui significa ponta a ponta, tá? Esse teste normalmente é feito por QA. É o teste que você faz lá na ponta, vamos dizer, da sua aplicação para chegar até o final e você ter o resultado correto. Isso aqui é só feito por QA. Isso aqui que você viu é o padrão. Para serverless, o que você utiliza é o que está do lado direito. Eu posso cortar isso aqui? Ó, tô metendo louco aqui, viu, galera? Pera aí. Se eu pudesse cortar isso aqui, seria maravilhoso. Acho que eu não posso cortar, não. Eu poderia compartilhar. Engraçado que eu posso compartilhar a imagem aqui, mas enfim. Então vamos falar desse cara aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, fazer assim, ó. Falar desse cara aqui, então. Vamos falar dele. Bom. Boa. Posso fazer sim. Então, beleza. Então, nós não vamos falar desse cara aqui mais, vamos falar desse aqui. Ótimo, beleza. Esse aqui é a maneira como você vai testar os seus serverless. O teste unitário e o teste ponta a ponta são do mesmo tamanho. Por quê? Porque o seu teste unitário ele não permite que você teste Cognito, que você teste API Gateway, que você teste o S3, que você teste um monte de serviço. O seu teste integrado, sim. E por isso que tem que ser mais focado no teste integrado. Vamos falar um pouco do código. O que meu código faz? Primeiro, eu gero agora, né, eu gero as variáveis de ambiente com o nome dos meus buckets, tá? E a partir disso eu faço um getEnv, busco o nome daqui dos meus buckets, adiciono aqui. Fiz isso para facilitar a minha vida, né? Inclusive porque para integrar com a pipeline vai ser muito importante. Por quê? Porque a ideia minha é que o seu ambiente de homologação ele não seja mais do que um deployment da sua aplicação. E aí, quando eu tenho um deployment, eu tenho um env, ele já pode testar direto com os testes integrados. Beleza. Aqui eu estou gerando uma string, tá? Randômica, porque eu não quero o mesmo nome de arquivo para não ter o mesmo nome do resultado, caso já tenha gerado lá dentro. Por mais que eu delete, eu já fiz isso. Depois, eu tenho aqui a randostring mais JPG. E aí, eu abro o arquivo, tá? Aqui dentro, usando o itOpen, né? Do Python. E depois faço um upload do arquivo lá para S3. Espero 10 segundos. Por que eu espero 10 segundos? Porque o timeout da minha lambda é 10 segundos. E assim, se eu estou jogando o arquivo dentro, se eu estou jogando este arquivo lá dentro do bucket, eu espero que em 10 segundos a minha lambda processe. Então, eu vou dar um sleepzinho de 10 segundos. E depois, eu vou listar os objetos lá dentro do meu bucket de thumbnail, tá bom? Então, meu bucket de base, né, que é de onde vai as coisas, e meu bucket de thumbnail, onde é gerado as coisas e enviadas. E aí, eu faço um get dos contents e depois só checo, né? Depois eu crio essa thumbnail. E aí eu fiz uma parada mais inteligente, caso eu tenha muitos arquivos lá dentro, enfim, preferi fazer dessa forma, aonde eu crio uma lista, faço o append da lista e depois faço checo se o thumbnail existe. Então, esse new thumbnail, eu pego o nome da minha string randômica, underline thumbnail, certo? Porque no meu código eu faço isso. Certo? No meu código aqui, ó, vamos pegar o upload. No meu upload, eu estou mandando o arquivo com o nome underline thumbnail, que ó, no meu new file name eu já estou criando. Ó. Então, eu pego o nome, né? Então, eu pego a partir do ponto underline thumbnail.png, tá bom? Então, quando eu faço isso, eu tenho o nome do meu arquivo lá dentro. E aí eu crio uma lista, adiciono tudo para dentro da lista e depois faço um assert new thumbnail. Você poderia estar se perguntando, mas não é mais fácil você vir aqui e verificar um a um? Até pode ser mais fácil, mas eu prefiro usar a lista caso eu tenha muitos arquivos lá dentro, caso eu rode muitos testes e depois eu acabo deletando, tá? Os arquivos. Depois eu coloquei um cleanup, nem precisava, mas eu acabei colocando o cleanup para deixar tudo limpo lá dentro e não ficar muito arquivo pesado. Então, eu preferi fazer assim só por uma questão de contingência mesmo. Então, olha para você ver que interessante como é diferente do teste unitário. Eu não tenho nada mocado aqui. Tudo acontece de forma real. E aqui eu tenho o meu teste integrado para dizer que o meu S3 está funcionando, que minha lambda tem permissão, que tudo funcionou direitinho. E assim, eu posso entender que está tudo funcionando. Entendeu por que é tão importante você utilizar, neste caso,
o teste integrado? Porque o teste integrado, ele testa seus serviços. O teste unitário não vai testar. Naturalmente, o teste unitário, você moca requisições. Isso é natural do teste unitário. É indispensável? O teste unitário, não é, no caso, ele é indispensável, você tem que ter o teste unitário, mas o teste integrado no cenário de serverless é 1000 vezes mais. Tanto que, se eu pudesse dizer para você qual teste fazer primeiro, eu recomendaria o teste integrado, tá? Obviamente que o teste unitário, a única coisa que o teste unitário, no final das contas, vai testar, e falando em ambiente serverless, é a natureza, nesse caso é a natureza da sua lambda. Ele não testa o resto. Então, por isso que eu acho que o teste integrado é mais importante, porque você testa uma gama muito maior da sua aplicação no final das contas, tá bom? Então, sempre se mantenham ligados nisso, que o teste integrado ele é extremamente importante em cenários de serverless. Você não pode, de forma nenhuma, fazer o deployment em produção de uma aplicação sem ter testes integrados e sem ter um ambiente para isso. Qual a estratégia que eu uso? É porque, assim, no final das contas, a estratégia vai da sua empresa, ou, né, no caso da sua empresa, da estratégia que sua empresa tem. Agora, se você utiliza em um projeto pessoal, assim, se você utiliza esse projeto pessoal, onde você não tem que seguir um caminho, se você tem uma aplicação que é bem serverless, que o deployment é mais tranquilo de ser feito, que, sei lá, você não vai fazer um deploy de um banco que demora 500 anos para fazer, nada do tipo, até no caso de um banco eu até recomendaria, o que eu recomendo para você é o seu teste de homologação, que, na minha opinião, leva um pouco, né, do teste integrado neste cenário aqui, no nosso cenário, leva um pouco desse teste, que vai levar o teste integrado, que você cria um ambiente do zero. Porque o serverless ele é para isso, né? O serverless ele é feito para você entregar, fazer a entrega de negócio muito rápida. E quando você tem essa entrega muito rápida, tá? Nesse caso, tendo um ambiente novo, você garante que o seu deployment limpo funciona bem, e você precisa disso em serverless, né? É muito importante. E que o seu teste vai funcionar legal. Não precisa exatamente deletar depois do teste de integração se você tem QA. Se você tem QA, você tem que deixar o ambiente em pé por QA ir lá e testar, né? E aí você coloca uma trigger ali na pipe que você mesmo aperta, falou, ó, teste concluído, passou tudo certinho, né? E validando que o teste integrado passe antes de chegar no QA. Entendeu? E aí você pode dar um sim ou não, um accept, reject. Pipelines normalmente tem esse poder, onde você vai dizer que, pô, válido ou não válido, pode dar um erro. Tá bom? Beleza, então vamos falar um pouco do projeto, porque o projeto é uma mudada, e dizer algumas coisas que eu fiz aqui. Bom, primeira coisa, eu mudei o Serverless YAML, tá? Vamos deletar aqui essas coisinhas. Vamos lá. Primeiro, eu estou usando o Serverless Export Outputs. Deixa eu demonstrar para você o que é isso aqui. O Serverless Export Outputs é um plugin do Serverless Framework que gera um .env baseado nos seus outputs, tá? Outputs do CloudFormation. Então, você instala a VNPM, tá? Lá, aqui, ó, a instalação dele é com o nome mesmo. Aí o traço D aqui é para falar que é serverless é save dev, né? Então você salva ele aí no save dev. Você tem que vir aqui no custom e o seu export outputs ele tem que ter aqui dentro, tá bom? Se você não prover, ele leva todos. Na verdade, eu nem precisava de prover aqui, né? Podia fazer assim e ia funcionar normal. E aí, aqui em Outputs eu tenho os meus outputs do nome, né, dos meus buckets, enfim. Então tem aqui a referência de um. E como eu não consigo buscar, porque é Event S3, mas eu tenho um nome, né? Então coloco o nome aqui dentro e ele gera o valor para mim. Excelente, funciona super bem. Beleza? Então o Export Outputs, para que ele vai servir no final das contas, tá? Ele vai servir porque se eu precisar de integrar com a pipeline, eu tenho exportado as variáveis de bucket. E aí eu consigo usar o meu código integrado para isso. Você viu que o meu código integrado ele tem um os.getEnv e também tem uma biblioteca chamada loadenv. Essa biblioteca ela serve para ir lá, pegar o .env, né, e basicamente a partir do .env gerar estas novas variáveis de ambiente. E aí em cima das variáveis de ambiente eu passo isso para dentro do código e consigo testar independente do nome. Então, por exemplo, você pode fazer o deploy do seu ambiente tendo um nome de feature. O nome, por exemplo, de uma task de algum programa de gerenciador de tarefas, o Gira, por exemplo, e aí você tem o nome da task do Gira no ambiente, e aí você faz o deployment daquilo, entendeu?
E ajuda em observabilidade, né? Você vai ter uma observabilidade melhor. E o pessoal de FinOps também consegue ver melhor, né? Se você colocar as tags certinhas. Que a gente nem falou disso aqui, mas colocando as tags corretas e dizendo ambiente, enfim, funciona super bem. Por exemplo, o ambiente ser um ticket, né? Que seria bem legal. Beleza, então nós temos o Serverless Export Outputs. Aqui eu não mudei nada, né? Tá tudo do mesmo jeito. Eu tenho meu pacote individualmente true. Meu version functions eu desativo, tá? Para não ficar gerando aqui tanto de função. Meu Dockerize pipe true. Fiz um negócio interessante aqui. Se você perceber, o meu código ele não tá mais na raiz como estava antes. Agora tá numa pasta. Por que eu fiz isso? Porque facilita a vida. Como eu só tenho um código, eu vou ter o handler. Mas se eu tivesse mais um código aqui, eu provavelmente dentro desse source criaria uma estrutura de códigos. E aí faria o deploy deles. Poderia até mesmo quebrar. Incluir como files aqui, tá? E ter vários serverless YAMLs dentro de cada uma dessas pastas. Não é o caso aqui, como eu só tenho um arquivo. O ideal para mim, pelo menos, é fazer dessa forma. Mas se você tem um projeto com mais de uma lambda, o ideal é você vir aqui, por exemplo, e vamos dizer que esse aqui vai ser o meu thumb generator, tá? E aí eu tenho uma pasta com ele dentro, passo o meu handler aqui para dentro e, por exemplo, eu posso ter tudo englobado aqui ou posso ter, por exemplo, o meu arquivo do Serverless YAML aqui e passar aqui usando o nome file, tá? Que aí eu passo o arquivo aqui para dentro. Enfim, ok? Então vamos apagar aqui o Tab Generator, não fiz dessa forma, mas você pode fazer. Então, passei todo o meu source para cá e agora eu tenho minha pasta de render e o meu requirements.txt está aqui. Por que eu quero falar isso? Porque eu tenho meu handler. Olha que interessante. Eu estou bem aqui, né? No Serverless YAML. Mas o meu handler não mudou. Eu ainda continuo usando o nome handler S3 Thumbnail Generator, por causa deste module aqui. Tá? Esse module ele tem tudo a ver com o meu Python Requirements. Então, ele consegue dizer para o meu Serverless YAML aonde está a minha pasta. Isso é muito legal. E aí, eu não preciso ficar apontando source, barra, nome, barra tal. Se eu faço tudo pelo module, eu já só pego lá dentro, que aqui eu estou na pasta raiz, certo? Pego lá dentro o nome do arquivo e o handler que vai ser utilizado. Então, isso é muito legal, facilita muito para quem utiliza Python, é muito interessante. Meu IAM Role Statements ainda continua com o meu S3 asterisco aqui, meu resource asterisco aqui também, não estou a fim de mudar isso por enquanto, mas o ideal é que você tenha aqui, por exemplo, o Get Object e você tem aqui também o S3 Put Object, tá? E aí aqui dentro do resource você tem o nome do S3 inteiro e, enfim, e do S3, você tem o nome dos dois buckets que você está trabalhando no caso, tá? E meu events ainda está aqui sendo criado. E eu passei meu resources, tá? Na verdade já estava, né? Para ser criado aqui utilizando o resources, né? O meu S3 bucket criado aqui dentro, S3 bucket. E agora eu tenho meus outputs. E aí com meus outputs eu gero meu .env. Esse é o .env que você pode ler dentro do seu arquivo Python. Se você está usando em JavaScript, TypeScript, pode ser lido também. Sem problemas e funciona super bem. Beleza. Não instalei nada além disso e não criei nenhum script, mas a ideia aqui é que eu crio os scripts agora de teste e aí eu utilizo a minha ferramenta que é o PyTest, tá? E aí eu faço alguma coisa do tipo PyTest-S e aí no meu caso aqui eu entraria em source barra e aí ele já faria a parte de teste para mim sem nenhum problema, tá bom? Enfim, na verdade, deixa eu até testar isso aqui só para validar, para ver se a gente vai, para ver só se vai dar certo. PyTest, por exemplo, eu tenho o meu Source Integration Test aqui. Deixa eu só dar um source. Óbvio, né? Eu não estou dentro do meu PyEnv. Não sei se no episódio anterior eu fiz, mas eu criei também o meu venv, tá? E aí, a partir do meu venv que eu faço o meu PyTest. E aí, vamos ver aqui se vai funcionar? Não, não vai, né? Aqui não vai funcionar. Ok. Beleza, vamos lá. Não vai funcionar porque ele não está achando o PyTest Py. Eu tenho meu sandbug. Na verdade, eu posso fazer o seguinte. Eu posso transferir isso para cá e vai funcionar também do mesmo jeito. É isso aí. Se eu transferir para cá, provavelmente vai funcionar bem. Deixa eu
eu só voltar aqui só para andar, mas se eu fizer isso aqui, provavelmente vai funcionar, porque eu só preciso da minha variável aqui dentro. Tendo a minha variável na base, eu consigo ter uma execução do código, porque eu não tenho um ini para esse cara. Na verdade eu tenho, mas isso aqui é completamente ignorável, eu nem preciso de um ini para ele, eu posso até deletar isso aqui, tá? Porque eu não vou precisar de um ini. Tá aí, e passou nos testes, passou no teste integrado e teste unitário. Então, por exemplo, aqui no meu package, eu teria que primeiro, né, obviamente, que fazer o source, então eu faria isso aqui, deixa eu até ver se o... Isso aí mesmo. Não, não é source env, não. Não é source env que eu queria fazer, não. Pera aí. Source, venv, vem activate. Então, eu ativaria isso aqui, tá? E depois, isso aí mesmo que eu faria. Eu faria Python, -s, source, não, source, barra, tá? Que nem eu fiz no meu. E aí ele funcionaria normal. Se eu vim aqui, tá? E fizer um... Aí, no caso, deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu fazer um exit aqui para sair dele e fazer um npmt e vamos ver se funcionaria. Opa! É claro que não funcionou, né? Eu fiz tudo errado. Pronto. Sim, provavelmente vai funcionar. Vamos ver. Can't find main. Não, eu tô errando, desculpa. Que é pytest. Perdão. Vamos ver. Isso aí, funcionou. Ótimo. Então, agora eu só preciso dar um npmt para poder testar. E aí, se eu quiser testar, por exemplo, unit test, eu faria isso aqui. A única diferença é que aqui vai ser chamado de... Opa, desculpa. Deixa eu fechar o shotter aqui. Aqui vai ser chamado de... no meu caso ali é unit tests, tá? Barra. E... para integration. Vamos ver se ele vai achar aqui. Isso aí. É isso aí mesmo. Ótimo. Até finalmente ele conseguiu encontrar. Ok. E aí eu faria isso aqui. Aí teria o source env activate ps integration test. Então, por exemplo, como o unit test é mais rápido, deixa eu fazer um npm run unit test. E aí, ele funciona normalmente. Ótimo. Então, tem dentro do meu script. E agora eu consigo integrar com a minha pipeline sem nenhum problema. Beleza. Então, já modifiquei aqui meu package JSON, só para deixar claro. E eu tenho essa estrutura de source. Ainda tem aqui o meu requirements, tá? O meu render está aqui ainda, já integrado com ele. E tem meu teste unitário aqui, esse spy cache aqui. Nada pode ir em commit de jeito nenhum. Então, deixa eu deletar só para limpar aqui. Aí, aqui dentro. Aí, vamos lá. Eu uso o stubber. Eu não vou explicar o conftest para vocês, não vou explicar porque eu usei o init. Não vem ao caso, mas eu uso o stubber. E aí, para o stubber facilitar, eu uso esse conftest que basicamente inicia. E aí, lá dentro do render, eu importo o meu S3 client, tá? Que eu busco fora. Esse é o resumo da parada. Pego o meu S3 client, que eu importo fora, e uso ele lá dentro, e funciona super bem, e é isso aí, ok? Ok. E aí tem o meu test handler, que está todos os meus testes aqui. Tem meus dados que eu uso, então, sim, o meu spinning cat está aqui dentro, junto com a minha thumbnail também, que eu também uso no teste. E meu teste de integração, deixa eu só deletar aqui de novo. Usa também dado, né, obviamente, porque eu mando a foto, a única coisa que eu faço é só modificar o nome da minha foto e garantir que eu tenho uma thumbnail lá do outro lado com o mesmo nome. Quando está com o mesmo nome é porque bateu, é porque deu muito certo mesmo. Enfim. Tá bom? E aí o código que eu já passei por ele aqui. E deu 33 minutos de vídeo. Espero ter explicado muito bem a parte de teste. Se você chegou até esse ponto, você tem uma aplicação robusta, tá? Falta observabilidade. Então, a gente fica com o vídeo do Serverless Sinistro para observabilidade. Se eu não fizer com ele, por algum motivo que seja, o que eu acho bem difícil, eu faço um aqui. E se eu entender que eu não consegui explicar a observabilidade bem, que a nossa ideia é explicar muito de observabilidade, né? Com ele, explicar idempotência, enfim, eu faço um vídeo explicando só observabilidade. Então, com isso aqui, a gente já tem uma aplicação com boa infraestrutura, com bons testes integrados, testes unitários, com você tendo a melhor filosofia de como isso funciona e a gente tendo ali o começo já começando bem, entendendo bem a arquitetura, até onde a gente tem que ir, enfim. Então, agradeço muito a sua presença nesse vídeo.
Aguarde o nosso próximo vídeo, tá? Que a ideia aqui é que eu lance esses vídeos a cada uma vez por semana, acho que é o ideal. Que o próximo vídeo vai falar de observabilidade em algum ponto. E aí, com observabilidade, nós finalizamos a playlist. Não acho que pipeline seja importante, tá? Mas a gente pode riscar um pouquinho de DevOps para serverless, que eu acho que seria mais legal, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreve no canal e acompanha aí para mais vídeos que eu vou sempre estar lançando quando eu puder, tá bom? Muito obrigado por tudo, tamo junto, pessoal, e até a próxima. Valeu!